Bora reagir. Tem um vídeo aqui. É de agora o vídeo do Pondé? É recente? É bem recente. Ah, opa. Quero ver. Uma força política jovem que rejeita a defensiva e ocupa espaços tradicionais da esquerda. É assim que o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé enxerga o MBL e a criação do partido Missão. Partido que tem como pré-candidato. Não, Volta o que ela falou. não entendi. Curioso o que ela tá dizendo. O filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé enxerga o MBL e a criação do partido Não, mas volta Missão. Antes. Bora. Uma força política jovem que rejeita a defensiva e ocupa espaços tradicionais da esquerda. É assim que o filósofo e escritor... Esquerda, segundo É ela. isso aí. Nossa. Talvez a arte, intelectualidade, Valete, talvez seja isso. Bota aí, tô curioso. Luiz Felipe Pondé enxerga o MBL e a criação do partido Missão. Partido que tem como pré-candidato à presidência Renan Santos. Na coluna Sem Dó, Pondé defende que o fôlego, justamente, de Renan Santos deve ser encarado com seriedade, de olho no longo prazo. Diga tudo, Pondé. Um dos fenômenos mais importantes dessas eleições de 2026 é o partido Ambição e a candidatura do Renan Santos. Antes de tudo porque é um candidato que não precisa olhar só para 2026, que é provável que não leve, mas sim olhar para 2030, ou quem sabe depois. É um candidato jovem, portanto tem fôlego. E tem algumas características da missão que, na realidade, nasceu do Movimento Brasil Livre, MBL, né? Que tem aí mais de 10 anos e que foi muito importante naquelas manifestações de 2015, por exemplo, contra a Dilma Rousseff, a favor do impeachment, né? No primeiro momento, na primeira eleição do Bolsonaro, aderiu ao Bolsonaro, logo depois rompeu com o Bolsonaro, né? E há uma característica, um detalhe que estava presente já no discurso do MBL, quando ele era, entre aspas, só MBL, né? E que no começo falavam que queriam ser como uma espécie de nuvem que iria fazer download de partidos diferentes e que depois mudou de ideia e resolveu fundar o seu próprio partido, a Missão. Já ali, a moçada na época, né, uma molecada, entre aspas, dizia que a característica do MBL era ser um movimento de direita liberal e não um movimento de defesa, como eles diziam que a direita estava desde depois da ditadura, sempre na defesa, pedindo desculpa por ser direita, pedindo o direito de existir, né? Quando eles, na verdade, se viam como uma direita de ataque. De ataque significa uma moçada jovem que não se sentia culpada por nada a ver com a ditadura, que nasceu depois disso, digamos assim, né, no sentido de não ter participado como adulto daquela época, ou mesmo não existiam, né, e que, portanto, a postura deles é diferente do Flávio Bolsonaro. Quando eles dizem agora, o Renan Santos diz agora que o Flávio Bolsonaro é um candidato de defesa, né, que a campanha está na defesa, há uma continuidade com essa postura desde o início do MBL, que é a ideia de que a direita não deve se defender, ela não tem que ficar pedindo desculpa, ela tem que ir para cima, conquistar o poder e combater ali onde é o território normalmente da esquerda. Os jovens, na universidade, nas redes sociais e que, portanto, é um partido que tem fôlego. Renan Santos, Kim Kataguiri e outros têm fôlego porque são jovens. Então já é hora de parar de ficar olhando a missão como sendo uma patologia política, ultradireitista, e olhar para eles como uma força política que sim poderá chegar ao poder em algum momento e tentar compreender o movimento. Cara, que análise. Bom, hein? Bom demais. Não, o Pondé é muito bom, eu tô falando, cara. Assim, essa foi uma das melhores análises que eu já vi sendo feita da Falou a real, falou. Os missão. caras estão aí, não vão sair. Estão aí. E muito inteligente, os pontos que ele coloca são muito lúcidos. Primeiro que as pessoas lembraram aqui que ele falou a missão, ou seja, ele teve a compreensão de não falar omissão, a missão. Ele teve isso. Segunda coisa, ele salienta algo que é evidente, mas que tem repercussões imensas, que é o fato de que as lideranças da missão e os lideranças do MBL são pessoas jovens. Elas estão na faixa dos 40 para baixo. E se a gente for pensar como está sendo a cronologia das pessoas que chegam ao poder no mundo inteiro, é muita gente velha, o que significa que nós temos, na prática, 30 anos pela frente de coisas para poderem ser feitas, sabe? É muito tempo, é uma janela de oportunidade muito vasta que o PT, por exemplo, não tem. As lideranças do PT são velhas todas. Eles têm que se renovar, e eles não conseguem se renovar com facilidade. Eles têm uns 10 anos, vai? E olha lá. O Lula não tem mais nada. O Lula não tem nada. O Lula, ele vai terminar a eleição. O Lula tem esta eleição. O Haddad, Gleisi e companhia tem mais uns 10 anos aí pela frente. Dirceu não tem mais nada. A última eleição de Dirceu vai ser essa, que ele vai para deputado. Acho, inclusive, que ele vai ganhar.
Então, assim, é um partido envelhecido. O bolsonarismo, é bem verdade que o bolsonarismo tem mais chances de ser renovado que o PT, porque tem uma galera mais jovem ali, mas é uma galera jovem, como bem salientou o Pondé, com uma mentalidade envelhecida, porque fala para o público envelhecido, tem símbolos e emblemas envelhecidos e, de qualquer maneira, tem esse vínculo ainda com a ditadura mesmo. Eles têm esse vínculo desde sempre. O Jair Bolsonaro era um apologeta da ditadura e o Jair Bolsonaro tinha uma mentalidade de alguém que foi formado pela ditadura, coisa que o MBL absolutamente não tem. Assim, é outra história, é outra origem. Assim, não se origina disso, não passa por essa simbologia. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, ele foi muito percussiente, muito aguçado nas coisas que ele falou, análise inteligentíssima, disse também aquilo que é óbvio, porque ele tá falando ali, eu acho que é Folha de São Paulo que ele falou, Estadão, assim. Bom, ele tá falando pro jornalismo mainstream, né? Ele tá falando pro jornalismo mainstream e ele é um cara do jornalismo mainstream. Pondé escreveu durante muito tempo para a Folha de São Paulo, um cara do jornalismo mainstream, e uma das coisas que da o jornalismo... academia também, né? Ele da cara academia, da PUC, da muito PUC. reconhecido de filosofia, né, sociologia. Uma das coisas que o jornalismo mainstream e a academia fazem com qualquer movimento de direita é não compreendê-los. Não compreender os movimentos de direita. Porque eles têm sempre categorias pré-formadas, é uma categoria pré-estabelecida, e os caras chegam lá e aplicam essa categoria pré-estabelecida, custe o que custar. Eu me lembro que saiu... É o cara do anarcocapitalismo na Folha, né? Sim, falou que era era capitalismo e ideias racistas racistas e de gênero. Teve um cara que escreveu, E falou que inclusive tava me no livro citou. amarelo. Então, esse cara me citou, ele escreveu sobre a base ideológica do MBL/Missão, e ele falou do livro amarelo. E este cara falou do livro amarelo no jornalismo, dizendo que o livro amarelo trazia ideias racistas e trazia ideias sexistas e anarcocapitalistas. Ou seja, uma coisa completamente absurda. Passou vergonha aí, meu camarada, porque aí é só você pegar o livro e você não vai achar. Você mostrou que você não leu, cara. Cara, assim, completamente absurdo. O cara falou um negócio completamente nada a ver. Não tem uma gota de anarcocapitalismo no livro amarelo. Não tem nada sobre a questão racial no Brasil. E nem nada sobre a questão feminina ou masculina no Brasil. Esses dois temas de costume, eles nem aparecem no livro amarelo. Não tem nada no livro amarelo sobre isso. Pra não dizer que não tem nada, tem um capítulo no fascículo 3º, que foi sugerido pelo Riso, sobre a questão de laços comunitários, tá? Como reforçar os laços comunitários, dentro do qual existe uma proposta que nós temos, que é espelhada num programa de paternidade responsável da África do Sul, e que fala sobre a paternidade responsável no Brasil. Ou seja, uma coisa que um esquerdista de universidade poderia defender. Sabe? Não tem absolutamente nada que seja... basicamente o que a gente propõe é trazer os pais que hoje são alienados em relação aos seus filhos, porque a gente considera que a alienação parental é um dos principais problemas do Brasil e do mundo. E que é um diagnóstico parecido com o da esquerda, porque uma coisa que a esquerda vive falando, né, por exemplo... Não é? A direita fica... atacando essas famílias com casais homoafetivos, ou então falando que o homeschooling é a salvação, quando na verdade o grande problema familiar brasileiro é a ausência paterna. E nisso eles estão certos. Este é a grande dor familiar brasileira, é essa mesmo. Então muitos deles concordariam com esse tipo de coisa. E é a única pauta que tem em, sei lá, 1000 páginas de livro amarelo que trata de temas que tem a ver com isso, assim, vagamente. E é uma pauta absolutamente pró-família e muito ok pra esquerda defender. E o cara escreveu isso, cara, e ele é um desses professores aí, ele tem esse cidadão, ele tem um grupo de estudos sociológicos sobre as novas direitas e blá blá blá. Então, isso que o Pondé falou no final é muito verdade. É necessário compreender as coisas. E para você compreender, você não pode ter as ideias fixas e ficar impondo essas ideias fixas a todo mundo. É muito feio quando acadêmicos fazem isso. Eu me lembro, na época do impeachment, um amigo meu que era do MBL na época, foi um dos fundadores do MBL junto comigo, ele estava tendo aulas de antropologia, e ele tinha um professor de antropologia, que esse professor de antropologia, titular, cara importante e tal. Só que ele estava assim, conhecendo o MBL, estava surgindo aquelas manifestações. E esse cara tinha tese, que ele veiculava para os seus alunos, de que o MBL era um braço, essa vocês vão dar risada, de Edir Macedo. Putz, que isso. É isso. Que o MBL, na verdade, era um braço da Universal e que trabalho incompetente do Edir Macedo como muçulmano pra cuidar do braço intelectual dele.